Sobre a situação do Anderson Torres, Raquel. Felipe, hoje conversando com advogados criminalistas, a estratégia de defesa do Anderson Torres, enfim, é claro que todo mundo tem o direito de não produzir provas contra si, etc. Mas a gente tem que lembrar a fase em que estamos. Essa é uma fase de inquérito, certo? Em que geralmente as pessoas tentam não se tornar réus no processo. Então, elas colaboram na medida do possível e tentam ali convencer a Polícia Federal das suas boas intenções ou de que não tem responsabilidade. O Anderson Torres, quando ele não entrega o telefone, quando ele se recusa a falar, até faz sentido nessa linha de não produzir provas contra si e não ter acesso ao que todo mundo está falando, se ele já tem certeza de que ele vai virar réu nesse processo, me disseram os advogados. Porque o que está acontecendo? Todo mundo que está em volta neste processo, e aí o principal personagem, claro, o secretário executivo dele, um depoimento super importante, mas é o governador Ibanez, está se voltando contra ele. Estão dando um monte de informação e jogando a responsabilidade para cima dele. Então, no momento em que ele fica quieto e vai assumindo, entre aspas, essa responsabilidade, vai se tornando cada vez mais forte a possibilidade do MP denunciar ele, do Ministério Público denunciar ele, dele se tornar réu no processo. Então, a avaliação que eu ouvi entre os advogados criminalistas experientes é que o processo, as provas que estão se juntando, os indícios, né, por enquanto, que estão se juntando contra ele, né, esses depoimentos, gente dizendo que o número 2 dele dizendo que ele recebeu o plano, gente que ele desmobilizou logo antes da posse, mudanças que ele faz, o telefone que ele deixa fora e que provavelmente ele já apagou todas as informações que tinha no WhatsApp dele, são evidências, segundo esses criminalistas, de que ele já sabe que ele vai se tornar réu nesse processo e que aí, quando ele se torna réu, ele vai ter acesso a tudo que todo mundo falou. E aí ele consegue tentar estabelecer uma linha de defesa. Se aventou a hipótese de ele falar a partir do momento que tiver acesso a todos os autos. No momento do inquérito, os advogados estavam me explicando, não necessariamente a defesa, a Polícia Federal precisa dar acesso à defesa dele a tudo que ele falou. Inclusive porque a PF pode querer uma careação, por exemplo, entre ele e o Ibanez, entre ele e o secretário executivo. Então, assim, ele só obrigatoriamente tem acesso a tudo que todo mundo falou no momento em que ele se torna réu, porque aí ele é o último a ser ouvido, ele tem o direito à ampla defesa. Neste momento, não. Esse é um momento em que ele poderia estar querendo colaborar com a justiça, demonstrar boa vontade para não se tornar réu. O que tudo indica é que ele está tentando não produzir nenhuma prova contra si, não está preocupado minimamente com o aspecto político, está só preocupado em salvar a própria pele. Obrigado, Raquel. Clarissa, aparentemente ele não quer fornecer novos elementos para os investigadores, ele quer reagir a tudo aquilo que estão falando dele de uma forma defensiva que alivie, evidentemente, a sua responsabilidade. Como é que você analisa? Em parte, sim, mas eu acho que tem vários estágios nessa estratégia dele a ser seguida nesse momento, né? Um deles vamos lembrar, Anderson Torres está neste momento preso, né? Então, isso é um elemento importante para justificar o silêncio dele, porque antes mesmo que a gente comece a falar sobre ele se tornar réu, se ele vai ou não querer discutir uma delação, ele pode, uma vez com os indícios muito bem fechados contra ele, de que ele vai se tornar réu, vai responder por um crime que tem chances de ser condenado, ele pode optar por uma delação, mas antes disso tudo, ele pode utilizar esse silêncio dele, pelo menos é o que os advogados com os quais eu conversei avaliam, ele pode utilizar esse silêncio como uma ferramenta para tentar negociar, por exemplo, uma liberdade provisória. Ele deixa a prisão, fica numa medida cautelar, adota ali algumas restrições cautelares para poder responder a esse processo em liberdade, e aí ele começa a falar, aguardar até que cheguem mais informações. Vamos lembrar, o processo não se abastece apenas de informações da investigação, se abastece também de informações que estão na imprensa, investigações que são conduzidas por jornalistas. Todos esses dados acabam contribuindo para fechar esse cerco em torno de Anderson Torres. Então, acho que o silêncio dele nesse momento é estratégico,
seja qual for a estratégia que ele vai seguir daqui para frente. Se ele enxergar que o cerco contra ele está de fato se fechando, ele pode sim optar por, avaliando que vai se tornar réu e pode ser condenado, optar por uma delação e ver qual o caminho que ele vai seguir. Vai sobrar para o presidente Jair Bolsonaro? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem algo a temer com esse caminho? Possível, a gente precisa aguardar o andamento das investigações para ver. Mas pode ser também que ele ainda queira insistir na tese de que ele é inocente, se não é, ele de fato tomou precauções para conseguir fundamentar essa tese, né? E aí esse silêncio pode só servir para que ele acabe se livrando dessa prisão nesse primeiro momento e acabe respondendo a esse processo, esse estágio do processo, com base em algumas medidas cautelares que ele venha a negociar com a Justiça. Obrigado, Clarissa. Gabriela, como é que você avalia essa situação jurídica do Anderson Torres? Com relação ao direito ao silêncio, é um direito constitucional garantido que, inclusive, o STJ, ele permite que o réu ou o acusado, ele só responda parcialmente às perguntas. Então, você pode exercer o seu direito ao silêncio de forma parcial. Falar, olha, eu só vou responder as perguntas do advogado de defesa, mas, enfim, na fase de inquérito, ele teria que responder à autoridade policial. Mas a legislação também garante que, caso ele exerça o direito ao silêncio, o judiciário, enfim, as autoridades, eles não podem interpretar esse direito ao silêncio como um juízo de culpabilidade, como uma assunção de culpa. E eu penso que no caso do Anderson, como eles não tiveram realmente acesso a tudo que a polícia tem e eles têm direito a acesso a todos os autos, é prudente, né? Eu como advogada aqui, elas consultaram outros advogados, mas eu falando como advogada, eu entendo a defesa de ter orientado o seu cliente a aguardar eles terem acesso a tudo para que ele possa ali exercer da melhor forma possível a sua defesa técnica. Então, assim, acho que esse não é um momento político para o Anderson, né? Ele está numa situação muito complicada e ele deveria realmente seguir as orientações, né, jurídicas. Se eu pudesse, nesse caso, eu acho que eles tem um sentido, e eu estava acompanhando nas notícias, inclusive da CNN, que eles pretendem remarcar esse depoimento para a semana que vem, assim que eles tiverem acesso aos autos. Então, se isso se confirmar, me parece que foi realmente a medida acertada. Obrigado, Gabriela. Daniel, como é que você avalia essa situação do Anderson Torres? Ele está numa situação complicada e a gente vê que quando a responsabilidade pesa em relação a algo negativo, ela vai sempre para baixo, né? Então, o governador vai apontando para baixo, diz, olha, eu recebi relatos de inteligência que não diziam que isso iria acontecer. A gente fica olhando e percebendo, qualquer coisa a culpa é do secretário, está caindo em cima dele. Ou do adjunto, ou do número 2, que esse sim falou, né? Mas, olha, separando em 3 partes aqui. Para mim, continua não só mal explicado, como absolutamente inconcebível a questão da minuta do decreto. Eu comparo assim, imagina se alguém apresenta para você um plano diabólico, perverso, de assassinato dos seus filhos. Você tem 3 possibilidades. Você pode rasgar esse plano e tomar uma atitude impensada ali contra quem te apresentou. Você pode procurar quem de direito pode investigar e tomar uma providência, ou você pode guardar o plano de assassinato dos seus filhos dentro do armário da sua casa. Então, isso precisa ser explicado e uma resposta não foi nem cogitada até o momento. A segunda parte é a questão de uma possível delação premiada. O advogado do ex-secretário ex-ministro Anderson Torres, Rodrigo Rocha, disse hoje para a CNN que não há possibilidade de o Anderson Torres fazer uma delação premiada. Precisamos ver se em algum momento ele se tornar réu, se mantém essa posição, mas fato é que talvez esse seja um legado também do que aconteceu na Operação Lava Jato. Muitas delações premiadas e um histórico de que quem delatou muitas vezes ficou preso por mais tempo do que quem foi delatado. Então, o histórico talvez desincentive novas delações. E um terceiro ponto, longe de mim ser o especialista, a doutora Gabriela pode até falar com mais pertinência, mas um ponto que me chama a atenção, aí obviamente é o final da história, linha de chegada. Jair Bolsonaro sabia ou não sabia? Participou ou não participou? E aí, embora seja muito difícil obter indícios muito claros, ou provas, fico pensando se, ironicamente, 10, 15 anos depois, a gente não estará frente a frente
com duas teorias polêmicas do direito, que valeram para o episódio do mensalão no primeiro governo Lula. Se a teoria do domínio do fato e da cegueira deliberada poderiam ser aplicadas não só para Anderson Torres, mas também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, diante de tantas evidências, não é possível que Jair Bolsonaro não soubesse de nada, domínio do fato. Diante da iminência de um ato explicitamente golpista que teria sido estimulado ao longo de 4 anos por Jair Bolsonaro, não bastaria então, na hora H, ele virar o rosto e dizer: não era isso que eu estava querendo no final das contas, cegueira deliberada. A questão é se isso pode acontecer. Para mim, seria uma grande ironia com o que aconteceu 15 anos atrás. Raquel, o que a gente pode esperar aí para os próximos episódios, próximos capítulos dessa novela? Em relação ao Jair Bolsonaro, como em o Daniel Anderson Torres, Jair Bolsonaro. Olha, Felipe, em relação ao Anderson Torres, a gente vai ter que ver o desenrolar dessa história. Eu acho que está se construindo um caso contra ele, mas que ainda precisa de mais provas, né? Ele vai poder alegar, dificilmente vão achar qualquer coisa no celular dele, ele vai poder alegar que ele não redigiu o decreto, e aí ele vai estar enquadrado no máximo em prevaricação, que ele tinha que ter acionado alguém e não acionou. A legislação brasileira, punição, não a legislação, a punição em relação a isso costuma ser branda, jurisprudência é fraca, enfim. Eu acho que ainda está se construindo essa investigação. Em relação ao Jair Bolsonaro, acho que tem 2 pontos. Tem os processos de inelegibilidade dele, que estão correndo. Tem um deles correndo de forma mais célere, a gente discutiu aqui. Até o fim do ano é muito provável que saia alguma coisa. Tem já ali provas bastante robustas de como ele usou os meios de comunicação de uma forma a distorcer o sistema eleitoral, de como ele praticou abuso de poder econômico. Se Jair Bolsonaro vai para a prisão, isso é uma coisa que a gente discutiu muito no WW ontem. E é polêmico ainda. É muito difícil de saber. O Daniel estava citando a teoria do domínio do fato, mas eu acho que tem uma questão ali que até o Jorge Abud, que estava com a gente, advogado constitucionalista, ele estava explicando que é uma questão de você... não necessariamente, às vezes você pode ser condenado pela ação, mas você pode ser condenado pela omissão. Se você incentivou um determinado crime, você incentivou que pessoas cometessem um crime e no momento em que o crime era cometido, você se omitiu. Isso é mais difícil de provar do que uma incitação ao crime concretamente, mas é possível construir esse tipo de caso. É possível, se a investigação for bem feita, você demonstrar que Jair Bolsonaro, ao longo do tempo, incentivou o ataque, o golpismo, os ataques à democracia e que no momento ali, né, no quebra-quebra do dia 8 de janeiro e ali no pós-eleição, ele se omitiu para desmobilizar essas pessoas. Então, acho que a investigação ela deve passar muito por aí. Se vai dar em algum lugar, é mais complicado. Eu aposto hoje mais na inelegibilidade, que ela é politicamente até mais palatável. E se ela acontecer, vai ser a primeira vez na história da República que a gente assiste isso acontecer com um ex-presidente. Por meio daquelas ações no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Gabriela, em relação a Anderson Torres, o que poderia pesar mais contra ele? Porque a gente analisando o cenário nesse momento, a gente vê que possivelmente um caminho de defesa vai ser, olha, eu estava aqui, estabeleci um plano, né, o número 2 falou aí que houve um plano que foi aprovado por ele, ele vai mostrar por que ele estava nos Estados Unidos, eventualmente vai dizer que saiu de férias mesmo, como já disse, e pode dizer que, olha, o plano pode não ter dado certo, mas não houve nenhuma conivência, nenhuma complacência, houve outras autoridades, então, que também se omitiram e isso prejudicou o meu plano inicial. Quer dizer, quando a gente cria uma expectativa de uma narrativa ali para que ele se defenda, podem surgir todas essas alegações.
O que pode pesar contra ele, apesar dessas alegações? Então, no caso dele, vou até aproveitar o gancho para comentar, né, a provocação aqui do Daniel. No caso do Anderson, a situação é muito mais complicada, porque ele deliberadamente se omitiu, ele tinha, eu acho que vai ser possível provar, né, nos autos, que ele tinha os elementos para entender que existia ali uma situação de risco, né, para as instituições, para a democracia, e ele se omitiu, né, ele foi viajar, não nomeou interino, não fez um plano de contingenciamento apropriado. Então, ele tinha responsabilidade real porque ele era o secretário. Diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já não estava ali mais nas funções, embora, no caso dele, ele tenha, por todos esses anos aí de governo, incentivado esse estado de ânimo contra as instituições. Então, o eleitorado dele, os apoiadores dele, durante todo esse tempo, ouviram atacando, né, o Supremo Tribunal Federal, questionando as urnas eletrônicas, questionando a validade ali dos atos da Justiça Eleitoral. Então, ele sempre deixava, ele brincou muito com esse limite de agradar o público dele extremista, criou essa ordem. Então, assim, eu penso que quando a gente fala em teoria do domínio do fato, é diferente de você falar, por exemplo, nem vamos falar de presidente, falar um prefeito de uma grande cidade que o agente de licitação da funerária comete um crime e você falar que o prefeito tinha que saber que o cara da funerária cometeu um crime. Isso daí seria um domínio do fato. Agora, você falar que um presidente da República que por anos atacou as instituições, que por anos criou um estado de ânimo, né, violento contra as instituições, não estava sabendo do que ia acontecer, né? Tinha até um código de guerra de selva, eu esqueci o nome que eles tinham lá para marcar esse ato de terrorista, né? Que socialmente a gente fala terrorista, embora juridicamente aí a gente discute depois. Aí eu acho que não seria domínio do fato. Acho que tem como provar, vai ter que provar, mas vai ser possível provar que ele tinha conhecimento e que de alguma forma ele contribuiu para que isso acontecesse. Discordando um pouco aí do Daniel. A discordância aqui é bem-vinda, cada espectador forma o seu juízo com as visões diferentes. Esse é o propósito do Arena.